Hoje vamos falar de mais uma ferramenta preciosíssima que a doutrina espírita nos coloca nas mãos. Vamos falar do Evangelho no lar, ou por outras palavras, vamos falar da boa nova nas nossas casas. Num centro espírita que não este, numa reunião mediúnica, apresentou-se uma entidade, um espírito, ao qual foi perguntado pelo doutrinador porque é que ele tinha surgido naquela reunião, naquele momento. Portanto, a que honra se devia aquela visita. Ao que ele respondeu que estava ali por duas razões. E as duas razões referiam-se ambas aos seus pais. A primeira era para agradecer aos seus pais pelo facto de eles não terem, ou no caso, neste caso particular, da mãe dele não o ter abortado. Porque durante a fase da gestação, exames médicos foram feitos e chegou-se à conclusão que aquele era um feto anencéfalo, ou seja, iria nascer um bebê sem cérebro. Portanto, foi aconselhado várias vezes àquela mãe que ela abortasse e ela não o fez a bom tempo, diga-se de passagem. Queria agradecer também, e esse bebê, quando nasceu, foi logo levado para a incubadora, onde permaneceu cerca de 84 horas, retornando posteriormente ao plano espiritual. O que é que aconteceu aqui? A mãe não abortou, ele teve a oportunidade de refazer o seu perispírito e iria voltar, segundo a informação da espiritualidade superior, ao seio, ao ventre daquela mesma mulher, mais tarde, como uma menina, já sem problemas físicos. Primeira parte. A segunda parte era para agradecer aos pais por aquilo que ela aprendeu durante os vários evangelhos no lar que aquele casal fez em sua casa. Nós sabemos que todos os dias entram-nos pela porta dentro notícias sobre o que está a acontecer na sociedade global. E a tendência aqui da temos, e a tendência que vem, que ainda faz parte de raízes profundas que temos dentro de nós, é vermos as coisas parcelares, divididas, separadas de nós. E quando acontecem coisas na sociedade, pensamos sempre que a sociedade é uma coisa fora de nós. E julgamos nós sempre que estamos bem, que nós não somos responsáveis pelo que está a acontecer no global deste mundo de provas e expiações. Ora bem, vamos então partir de geral para o particular. A sociedade, o que é? É um conjunto de várias famílias. E para a sociedade está como está, porque as famílias que compõem essa mesma sociedade estão desestruturadas e desarmonizadas. Partindo ainda mais para o particular, as famílias são constituídas por indivíduos. Se os indivíduos estão desequilibrados, as famílias, por consequência, estarão, e assim, a sociedade. Ora bem, hoje, para chegarmos aqui, alguns de nós provavelmente sentiram algumas dificuldades. Ou se calhar não apeteceu muito bem vir, estava um bom tempo, ainda está claro, disse dar um passeio à beira-mar, etc, etc, etc. O que acontece? No plano espiritual, e essa é uma das razões para não subestimarmos nem menosprezarmos ninguém, no mundo espiritual, concretamente no plano astral inferior, existem irmãos nossos extremamente inteligentes. Só para ter uma ideia, já desencarnaram muitos juízes, advogados, físicos, matemáticos, etc, etc, etc. São pessoas de um grau de intelectualidade bastante elevado. Porém, com a moral ainda muito baixa, ou seja, com prazo ainda no mal. Porque eles têm receio, no fundo eles têm receio de enfrentar o bem, porque o bem obriga-nos à sua consciência a modificarem-se. E é isso que eles ainda não querem. Ora bem, estes irmãos estão extremamente bem organizados nas trevas. E uma das coisas que eles tentam é evitar que nós cheguemos à casa espírita. Ou, sem ser espíritas, que cheguem aos templos religiosos, etc. Eles tentam, por todos os meios, que nós não cheguemos aqui. Felizmente a casa está cheia de encarnados e desencarnados. É bom sinal que a perseverança é um facto. Mas eles não conseguindo isso, o que é que eles fazem? Eles partem para outras estratégias. Uma delas é, vamos ocupá-los com coisas fúteis. E vamos começar por lhes roubar o tempo, que é algo precioso. Como é que eles fazem isso? De uma forma extremamente subtil. Eles começam a incutir, se nós estamos, digamos, distraídos,
que é uma coisa que vai que é contrária ao orar e vigiar. Se nós estamos distraídos, eles começam a incutir subtilmente, porque a espiritualidade inferior, aqueles que nós dizemos os espíritos maus, não nos fazem mal nenhum. Muitas vezes, contrariamente àquilo que pensamos, eles não nos fazem mal nenhum. O que é que eles fazem? Eles aproveitam sim as nossas imperfeições, que são brechas, para inflacionar essas mesmas brechas. É isso que eles fazem. Eles têm que ter matéria-prima para trabalharem. Se não tiverem, não conseguem fazer nada. Ora bem, eles aproveitam-se das nossas brechas e inflacionam. Se a pessoa tem tendência para ser desatenta, para ser preguiçosa, para gostar da vida fácil, eles começam a incutir, olha, fica mais tempo no trabalho. À mulher também dizem a mesma coisa. Trabalha mais um pouco, vais ganhar mais. Vais ter mais dinheiro para gastares em coisas que tu gostas, tu mereces isto. E depois eles veem que as pessoas começam a gastar demasiado e começam a ficar preocupadas e mentalmente nós pensamos assim, já estou a ficar com pouco dinheiro, como é que eu vou obter isto que eu quero, aquele carro novo, etc, etc. Eles começam a incutir assim, contrai empréstimos. Tu vais conseguir pagar isto em pequenas prestações. Contrai empréstimos. Começam-se a encher as famílias de dívidas, começam-se a desarmonizar e há a separação. O Evangelho no Lar é para juntar o que está separado. Porque nós vimos ao longo dos séculos em separações. Estamos habituados às fronteiras que separam os países, aos vários partidos políticos que se separam uns aos outros, aos vários clubes de futebol, às várias ideologias, às várias crenças, às várias religiões. Andamos até agora de costas voltadas uns para os outros. É a altura de nos virarmos e começarmos a pensar na união, que já tarda. Para isso, falar do Evangelho no lar. O primeiro Evangelho sobre a questão de curiosidade foi feito em casa do apóstolo Simão, quando Jesus se reuniu com ele e outros apóstolos, e ele começou a falar sobre aquilo que agora está gravado, preto no branco, naquele que nós conhecemos por Evangelho segundo o Espiritismo, e Evangelho quer dizer a boa nova. Ele falava que a sociedade, o todo, o que nos acontece, os nossos problemas, e erradamente ainda pensamos assim que aquilo que nos acontece à nossa volta, os nossos problemas, as nossas situações de angústia, temos também a tendência para ver algo separado de nós. Como se conseguíssemos cortar isto de uma forma abrupta e deixávamos de ter problemas. Vamos reparar no caso das silvas que estão no nosso quintal. A silva começa a andar à volta das plantas que são, digamos, as plantas boas. Se nós cortarmos um pouco dessa silva, resolvemos o problema temporariamente. 2 semanas depois, lá está outra vez a silva enrolada na planta. O que é preciso? Preciso ir à raiz do problema. Arrancá-la e começar outra coisa de novo. Nas nossas casas, e o que fazemos aqui, muitas vezes não nos adianta só pensar assim, eu vou ao centro espírita e fico uma semana, digamos, protegido. Fico uma semana bem. É preciso, é como aquela coisa de, costuma dizer, de petróleo, o candeeiro de petróleo. Se nós não aumentarmos o candeeiro de petróleo, chega a um ponto que a chama se apaga. É preciso irmos constantemente alimentando essa chama. Em relação aos problemas que nos acompanham, que nós pensamos muitas vezes que é uma autosseparação de nós, se nós pensarmos assim, aquilo que me está a acontecer na minha vida não é algo separado de mim, mas sim uma extensão de mim mesmo. Quando pensarmos que são extensões de nós próprios, são emanações mentais que fazem que a nossa psicosfera, o nosso ambiente fique mais poluído, mais denso, aí vamos ver que afinal o problema não se pode cortar assim entre eu e o problema está em mim, a raiz. Por isso a mudança de atitude faz-se cada vez mais necessária. O Evangelho no lar tem essa particularidade não é de nos defender contra o mal, porque isto ainda pensamos que é uma batalha entre o bem e o mal. Não. Está aqui, estamos nós e está a extensão de nós. Portanto, é modificando a raiz que a extensão também vai derivar. Ora bem, muitas vezes confundimos também duas coisas, casa e lar. Casa, meus amigos, é um edifício físico composto por blocos, cimento, areia, telhas, ferro, etc, etc. Lar é uma coisa totalmente diferente. Lar é a harmonia entre os indivíduos que vivem numa casa. Ora bem, o que é que acontece?
Pegando nessas três palavras, harmonia em casa, misturando-as bem, sai apenas uma palavrinha, apenas com três letrinhas, que não é neste caso a palavra mãe, é a palavra lar. Nasce a palavra lar, que é a mistura entre harmonia em casa. E então, para isso, quando a família, ou pelo menos um elemento da família, se predispõe a orar, a fazer algo em casa, mesmo que seja ele sozinho, a oração é já de nós próprios uma emanação eletromagnética. E é como se visto do ar, do alto, é como se fosse uma pequena luzinha que se começa a acender naquela casa. Que aos poucos vai se contagiando e vai tornando a casa, aquele ambiente lá de dentro, cada vez mais harmonioso. Mas que não se preocupem em reunir logo a família de início, começar a fazer o evangelho em casa, porque há pessoas que não estão sensibilizadas para tal. Então, comecemos nós próprios por fazer isso. Num livro da coleção de André Luiz, Os Mensageiros, ele fala de todo o ambiente que se passa quando a família se reúne em torno do evangelho. Algumas pessoas daqui que ainda não fazem o evangelho no lar e agora escolhem fazê-lo, podem, se quiserem, hoje mesmo, fazer uma prece a dizer: olha, a partir da semana que vem, num dia certo, à hora certa, eu quero começar a fazer o evangelho no lar. Podem já hoje fazer esta marcação, digamos assim, com um plano espiritual superior. Eu hoje quero começar a fazer isso. E ao chegar a casa, digamos que é como se o ambiente fosse começando a ser preparado. Os mentores daqueles indivíduos que estão naquela mesma casa começam a preparar, ou seja, ele quer começar a fazer isto, então vamos tratar disso. Vamos fazer com que o ambiente seja harmonioso. E o que é que acontece quando nós estamos a tentar mudar de atitude? O que é que acontece? Acontecem sempre barreiras na nossa vida. Quando estamos num grupo de amigos em que todos gostam de borga e de repente, está farto daquilo e quer mudar. Os outros vão atrás dele, chagam-lhe a paciência, volta para trás, vamos continuar na mesma atitude que temos tido até agora. Mas é porque é preciso ser perseverante para mudar. Porque a maré vai surgir de certeza uma maré contra nós, digamos que é para nos pôr à prova. Vamos ver até onde é que está a tua sinceridade nesta tua mudança de atitude. Vamos ver, vamos pôr à prova. O que acontece nos primeiros dias que fazes o evangelho no lar, ou o telefone toca, ou há alguém que bate à porta, etc, etc, etc. Tentando, se calhar, desestabilizar. Mas é por isso que, quando escolhemos o evangelho no lar na nossa casa, geralmente convém escolher um dia e uma hora que seja raro que venham nos visitar nesse dia lá à casa. Por exemplo, uma segunda-feira à noite. Está toda a gente cansada de fim de semana. Começam a trabalhar na segunda. Portanto, uma segunda-feira à noite, se calhar, é um dia ideal. Para outros poderá ser uma quarta-feira, um domingo à noite, etc, etc, etc. Para isso, e agora retornando ao livro Os Mensageiros, que falava o Espírito André Luiz, ele diz que as emanações mentais que saem do Espírito quando alguém numa casa começa a orar, provocam naqueles desencarnados que querem desestabilizar a casa, provocam um choque de vulto. Ou seja, frequências vibratórias distintas chocam umas com as outras. Mas isto, que não se pense que isto vai ser sempre assim. É preciso que naquele ambiente familiar, harmonioso, que nós começamos a semear e a criar na nossa casa, que seja alimentado ao longo da semana. É como aqui, na associação à terça-feira. Não basta vir só à terça-feira e depois fazermos a nossa vida normal como se isto fosse uma coisa à parte. Isto, ao sairmos daqui, tem que haver uma sequência desta harmonia. Em casa, no evangelho no lar, digamos, é a mesma coisa. E vão reparando que à medida que vamos fazer o evangelho no lar, e depois já vou explicar os pormenores, a casa onde nós habitamos transforma-se em três coisas diferentes, distintas. Em primeiro lugar, a nossa casa transforma-se num lar. Num lar, que é o tal casa onde existe harmonia entre os indivíduos lá dentro. Mesmo onde hajam insultos de parte a parte, aquela pessoa que é insultada e que já faz a evangelho no lar, já comporta melhor os insultos. Já começa a ver as coisas de outra forma. Porque no Evangelho explica que quem insulta está doente.
Ora, assim, visto desta forma, torna-se mais fácil tolerar quem nos insulta. Ora bem, transforma-se assim a casa num lar, em primeiro lugar. Esse lugar transforma-se num templo, porque há adoração, há prece. Existe já o reconhecimento que existe algo superior a nós que nos ajuda bastante e a quem nós devemos agradecer. Porque o agradecer, não agradecer porque Deus queira os nossos agradecimentos, não. Deus é muito mais humilde que todos nós, não é? É porque nós, ao agradecermos, também estamos a treinar a sermos humildes. Nós gostamos só de pedir. Agradecer é mais complicado. Transforma-se assim num lar, num templo e também numa escola. Numa escola porquê? Porque começamos a ter mais apetência para nos ouvir uns aos outros lá em casa. E todos nós em casa temos algo para ensinar diferente uns aos outros. Não sou só eu que tenho razão. A outra pessoa também tem a sua razão. A outra pessoa também é detentora de uma parcela da verdade. Por isso, havendo esta comunicação, gera-se o diálogo. O diálogo leva a uma maior harmonização. E aprendemos uns todos. Portanto, a casa transforma-se num lar, num templo e numa escola. E agora, partindo mais para aspectos específicos. Aqui ou em casa, quando decidimos a fazer isso, que é apenas mais uma ferramenta que nós temos para criar harmonia, onde passamos grande parte da nossa vida, é tal coisa, pela prece mental, marcar um encontro. Olha, e gostaria de, agora, a partir de hoje, todas as segundas-feiras, às 10 da noite, orar, ler uma passagem do Evangelho, em família, ou então sozinho. Porque nós, não, de facto, não estamos sozinhos. Mas encarnados, podemos ser os elementos sozinhos. Fazer isso. Chegar o dia tal, segunda-feira, marcamos para as 10 horas, um quarto para as 10, já estamos numa mesinha com o nosso Evangelho, com o nosso copo de água, ou 2 ou 3, consoante as pessoas que estejam lá em casa. Há a semelhança como temos ali, para fluidificar. Abrimos o Evangelho. Há pessoas que seguem assim, abrem o Evangelho, seguem do início, fazem uma sequência. Começam a ler do início até ao fim. Cada dia uma parte, mas do início até ao fim. E há pessoas que abrem ao calhas e leem aquilo. E não precisa de uma grande leitura como o Jorge acabou de ler, uma pequena passagem. E a própria pessoa faz um comentário daquela passagem. E faz um comentário em voz alta. E quem não percebe isso, o Evangelho lá, e está num quarto separado e ouve o marido ou a esposa a falar em voz alta, vai pensar, o homem não está bem, a mulher não está bem. Porquê é que se fala em voz alta? Isto tem uma explicação muito lógica. É porque quando estamos a fazer o Evangelho no lar, são trazidos ou estão em nossa casa irmãos que precisam de ouvir. Precisam de ter um contato com algo diferente. Porque muitos irmãos nossos, quando desencarnam e não acreditavam na vida após a morte, andam por aí perdidos nas ruas. Andam aí completamente perdidos. Não sabem o que estão a fazer. Ninguém se aproxima deles. Apenas outras pessoas que também já morreram estão espantadas e eles chocam-se uns com os outros. Ficam perdidos. Ou seja, para esses irmãos que estão mais presos à matéria, que ainda não entendem a linguagem do pensamento, porque podia estar em casa a ler mentalmente, a ler e a tentar comentar aquilo mentalmente, eles não vão perceber nada, eles vão olhar para mim, vão olhar para mim e vão ver, está um indivíduo a ler, só isso que eles vão perceber. Agora, se eu ler em voz alta e falar em voz alta, eles vão captar. Eles vão levar alguma lição com eles. E à medida que vamos lendo aquilo, e começamos sempre, como fazemos aqui, sempre com a prece de abertura, eles já há muito tempo, se calhar, não ouvem falar em Jesus. Há muito tempo que não ouvem falar numa oração. E eles começam-se aos poucos a sensibilizar. Começam um pouco quase que a haver um choque íntimo, que eles começam a despertar com outra realidade. E após a prece de abertura, começamos a ler o Evangelho, eles começam-se a rever em algumas passagens do Evangelho. Explicamos por nossas palavras simples, eles ainda vão perceber demais. E para aqueles que não percebem, os mentores da casa explicam-lhes a eles, olha, o que aquele fulano, aquela fulana está a dizer é mais ou menos isto. E explicam-lhes ainda para tentar chegar mais à intimidade deles. Acaba-se a explicação, podemos fazer uma prece para os nossos familiares, os nossos amigos, que são a parte das vibrações do Evangelho. Fazemos uma prece de encerramento, agradecemos a água frutificada por aquele momento, marquemos encontro para a próxima semana, ao mesmo dia, à mesma hora, cá estaremos. E vamos em paz, não é? Portanto, aqueles irmãos que lá estão, que lá passaram, também ouvem, e nós que lemos também nos modificamos. Portanto, o que interessa aqui, em primeiro lugar, é a modificação do hóspede, do proprietário da casa. Porque o ambiente só se modifica se o indivíduo se modificar.
e ver que o ambiente é uma extensão de nós próprios, já sabemos que tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, serve de alimento a alguém. Alguém se aproximará de mim por sintonia e vai se sentir bem comigo. Quer eu esteja com pensamentos nefastos, quer que eu esteja com pensamentos benéficos. E depois de o indivíduo estar harmonizado, a família, por consequência, vai se harmonizando aos poucos também. A família harmonizada, a sociedade vai ficando também mais estável e, por isso, podemos almejar um mundo melhor. Mas começa sempre de dentro para fora. Agora, o problema disto tudo é que o Evangelho no lar é um compromisso. É um compromisso. E ainda temos alguma dificuldade em nos comprometermos com algo. É um compromisso porquê? Porque não é só marcar, ok, começa a fazer as quintas-feiras às 10 da noite, mas para a semana tem uma festa, para a outra semana estou de férias, e depois não começa. Aí começa a haver um desestruturar de toda esta organização. Porquê? Porque a espiritualidade superior está muito mais ocupada, tem uma agenda muito mais preenchida do que nós. E eles comprometem-se a ir, ok, marcaste estas horas, eles comprometem-se a ir naquele momento, eles, ou então delegam noutros, para ir naquele momento à nossa casa, velar por nós, para que o ambiente fique harmonioso. E eles veem da nossa sinceridade em continuar, digamos que aquele ambiente começa-se a tornar cada vez melhor. Na primeira semana surge uma pequena luzinha. Ao fim do mês a luz é maior, se preservará no Evangelho. Ao fim de 10 anos a luz é muito maior. Enfim. E é interessante que no Evangelho do lar até os próprios vizinhos beneficiam. Porque com a aproximação do astral superior, toda aquela área é beneficiada. E isto é uma grande caridade que fazemos em primeiro lugar por nós próprios. Por isso um conselho de amigo é que o façamos todos pela nossa saúde mental. E vão ver que tem uma ferramenta preciosa nas vossas mãos. É uma questão de quererem, é uma questão de se querermos nos comprometer. Mesmo que alguém interrompa, essa pessoa pode ser convidada a fazer o Evangelho connosco, ou então, se a pessoa não está sensibilizada para tal, espera mais um pouco. Também 15 minutos não é coisa que não se possa esperar. O telefone fixo na parede pode ser desligado durante 15 minutos. Não há urgência que não possa esperar esse tempo. Os telemóveis são silenciados como aqui. Caso hajam crianças, essas deviam ser convidadas a fazer o Evangelho do lar. E para isso é preciso uma certa criatividade. Fazê-las ir buscar água, fazê-las ir buscar o Evangelho, que as crianças são muito ativas e elas gostam da ação. E depois estarem caladinhas ali e escolher um livro propício, que tenha Evangelho e tenha parte infantil também. Porque nós não podemos esquecer que as crianças, isto é uma frase feita, que as crianças de hoje vão mandar, vão dirigir, vão administrar mais tarde este planeta. E nós é que vamos escolher quem é que gostaríamos que tomasse conta disto. Por isso, de pequenina que se torce o pepino, e é de extrema importância que as crianças o façam. Portanto, até agora temos andado muito sob uma máxima remediar, mas é preciso agora começar a prevenir. Porque mais vale prevenir do que remediar.